Olá, gente! Estamos começando mais um programa Idade Não é Documento. E hoje, como sempre, né, nós temos convidados maravilhosos que trazem muitas, como é que se diz, muitas coisas para a gente saber, muitos assuntos interessantes. Mas antes de começar o programa, né, você sabe, né, para ele existir, nós temos que ter parceiros, patrocinadores. Então, esse programa tem parceria da Center Ótica Lau, que vocês já conhecem, dos óculos, sempre diferente. Olha esse aqui, ó. Olha só que lindo esse aqui. Irmãs ao Decor, que fazem a decoração. Dois Rios Lingerie, que é de Joinville. Ela faz sutiãs, calcinhas, saias de baixo, camisetes, tudo, 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 tudo lá em Joinville, e eles olharam para nós aqui no Sul e disseram, vamos apostar neste programa. Então, estamos aqui. Tânia Ozuna, que é responsável pela cor e pelo meu cabelo. Bom, a nossa convidada de hoje é um oferecimento dos nossos patrocinadores, Farmatec e Bevita. Farmatec é da Cristine Prato, uma farmacêutica que é cientista, eu digo para ela que ela é cientista maluca, porque ela estuda muito as fórmulas, a junção das fórmulas para descobrir o que é bom para a nossa saúde. Então, é uma farmácia de manipulação hiper, não é super, é hiper idônea. E Bevita de cuidadores, quem cuidou de você, agora a Bevita cuida. A Bevita é uma empresa de cuidadores com várias franquias pelo Brasil. E agora eu vou apresentar para vocês, né, a nossa convidada de hoje, que o assunto, eu já falei com algumas mulheres e elas disseram assim, ai, vai ser ótimo esse assunto. Juliane Lippe, a Julie. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Julie. Imagina, sempre à tua disposição, sempre, sempre. Ai, que bom. A Julie é advogada em Direito de Família e Sucessões. Ela é diretora da Comissão de Família da OAB do Rio Grande do Sul. Acho que esse assunto de hoje vai render muito, né? Acho que sim. A gente tem muita coisa para falar, né, Mireia? Advogada em Direito de Família. Tudo bem. E sucessões? E sucessões. O que é isso? Sucessões é o direito do pós-morte, né? Uhum. Os inventários do patrimônio do que aquela pessoa deixa após o falecimento. Que eu acho que a gente pode falar num outro programa, porque agora a gente fala muito em planejamento, né? Planejamento. Hoje é tudo, né? As pessoas falam em planejamento sucessório, em planejamento previdenciário, em planejamento tributário, agora que vai ter uma reforma tributária. Então, planejamento é tudo na vida, então a gente pode pensar aí num próximo programa sobre isso. É extenso. Isso. A minha ideia hoje... Primeiro, eu queria te agradecer o convite. Feliz de novo de estar aqui e feliz de ter ganhado um programa só meu, só né? Para ti, né? Porque eu acho que o assunto realmente tá em alta. É importante a gente falar sobre os direitos das nossas mulheres. Sim. Tá? E aí, como uma introdução que eu queria te falar, que a gente estava falando um pouquinho antes, a gente vem de um histórico aí de sociedade, enfim, que a mulher não tinha muito voz e vez, né? A gente não tinha lá atrás o direito ao voto, a gente não tinha direito, muitas vezes, em sair de um relacionamento, direito sobre os filhos, e a coisa foi evoluindo e foi mudando, porque é assim que a sociedade funciona. A gente tem muito ainda para evoluir, muito para mudar, mas muita coisa já mudou. E o que eu percebo, assim, nessa minha trajetória profissional? Que as mulheres não sabem disso, as mulheres desconhecem os seus direitos. Sim. Ficou uma coisa mais inerente ao homem. Então, assim, como a gente tem um histórico de uma sociedade muito machista, em que a mulher não tinha voz e vez, como eu falei, muitas vezes tu fala as coisas para uma mulher, ela diz, meu Deus, eu não sabia que eu podia isso, eu não sabia que eu tinha direito a isso. Então, assim, e aí nós estamos na era da informação. Então, por isso que eu acho que muitas mulheres falaram assim, esse programa vai ser ótimo. Claro, a gente tem que trazer informação, porque a mulher ela não tem que ficar num ambiente em que ela não está feliz, ela não tem que ficar num relacionamento que ela não está feliz, ela não tem que ficar num trabalho que ela não está feliz, ela não precisa se sujeitar a isso. Mas, por ser a minha especialidade família, vamos hoje falar do relacionamento. Vamos lá. Em que a mulher está e não está feliz e quer sair.
Porque isso é muito comum e agora aumentou, desculpe estar te cortando, Não, mas aumentou muito a saída da mulher do relacionamento depois de 50, 60 anos. exato, exato. Porque eu acho que agora ela já está sabendo mais do que sabia antes, porque essa geração, no caso a minha geração, que é a mais madura, não sabe muita coisa. Mas essa saída de um relacionamento maduro, da mulher madura, ela é uma saída muito mais difícil. Com certeza. Né? Então vamos focar primeiro nesse ponto. O que a gente tem aí? A gente tem um histórico da mulher que não tinha opção de sair de um casamento, né? Porque ela não podia separar, porque ela lá para trás a gente não tinha o direito à separação, não tinha direito ao divórcio, e a mulher era dona de casa que estava lá sendo sustentada pelo provedor, o marido, e cuidando dos filhos, então ela ficava naquele relacionamento. E isso era o que as nossas avós tinham como regra e estava tudo certo. Aí tu vem em 77 com uma lei do divórcio, tá, o que adianta tu criar um direito ao divórcio se tu não dá as ferramentas para a mulher utilizar desse direito e poder seguir em frente? Então, tu tinha uma lei do divórcio, mas tu tinha ainda mulheres muito vinculadas aos seus provedores, e aí o que adiantava usar do divórcio se ia para onde? Ia se libertar como? Passa um tempo, nós estamos agora, esse ano, fazendo 20 anos da Lei Maria da Penha, da lei da violência contra a mulher, né? Da repressão à violência contra a mulher. Essa lei também foi um grande passo, porque se identificou há 20 anos atrás que a violência contra a mulher, a violência em todos os seus aspectos, ela precisava ser repreendida, ela precisava ser impedida. E aí aos poucos... não é só a violência física. Não, a violência em todos os aspectos, a emocional, a psicológica, a financeira, a gente pode falar um pouco disso. E no momento que a Lei Maria da Penha começa a tomar força e vez, vem com ela alguns direitos. É essa informação muito que eu também quero trazer. Porque a Lei Maria da Penha, ela quer afastar o agressor, penalizar o agressor, mas também mostrar para a mulher que ela pode sair desse relacionamento, se recolocar e se restabelecer com força, tá? Hoje tem leis vinculadas à Lei Maria da Penha que dão, por exemplo, vamos lá bem na prática, aquela mulher que é vítima de violência, ela pede uma medida protetiva, tira o agressor do lar, e ela fica no imóvel que era o imóvel da família. E dali ninguém a tira. Ela fica com o direito de moradia daquela casa. E se lá na frente, confirmada a agressão, a condenação daquele agressor, ela pode inclusive ficar com aquele imóvel para ela, sem ter que partilhar com ele. Ah, sim. Tá? Tanto faz a agressão física, a agressão, como a moral. A agressão. Outra coisa, o agressor foi retirado da casa e se comprova que aquele agressor, a agressão que era exercida era sobre a cônjuge e sobre os filhos. Ele pode perder o direito à convivência com os filhos. Ele pode perder o direito a ter a guarda dos filhos. Eram coisas que não se falavam. Não. Porque o que adianta? Aí eu volto lá para trás. A lei do divórcio. Então a mulher lá se divorcia. Aí ela tem que sai de casa, ou ele sai, dividem aquele imóvel, ela tem que começar uma vida nova. Como é que ela começa uma vida nova se ela não consegue dividir o patrimônio, por exemplo? Se ela não consegue, por um período, uma pensão para os filhos e para ela. Então, é meio utópico tu achar, assim, vou pedir o divórcio e vou ser livre. Não livre? Não. Onde está a liberdade? A liberdade é difícil. Então, para essa mulher 50 a mais, 60 a mais, é mais difícil ainda. Porque ela está fora do mercado de trabalho. Com certeza. É isso que eu tenho lido muito sobre o aumento do divórcio, dessa faixa etária. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas como é que ela vai sobreviver? Só com a pensão do marido e a casa?
Não né? tem. Os filhos geralmente já saíram do ninho. Né? E aí não tem mais aquela pensão para o filho, e aí vem aquela coisa assim, eu pago pensão para os filhos, ela vive da pensão dos filhos. Isso não existe, Não. gente. Não. Todo mundo que está num relacionamento sabe Os o custo de um. gastam Sabe colégio, o roupa, custo de um tudo. filho. Então, o que a gente tem visto, assim, eu tenho visto, né? Que as mulheres, as que vêm com informação e as que não vêm, ficam chocadas com aquilo que podem pleitear. Tá? Exemplo, e aí eu posso trazer alguns casos que eu tenho de escritório, porque eu não estou falando nomes, mas assim, uma relação de 25 anos de um casal que construiu uma empresa. Construiu uma empresa juntos. Não vou dizer o ramo da empresa. Construiu uma empresa boa, saudável, e eles trabalhavam os dois naquela empresa. Só que a empresa estava assim, 99% das cotas dele, ela 1%, e os dois trabalhavam na empresa, e era aquele o ganha-pão. Que era uma coisa normal, antigamente era assim. Veio um divórcio, sem filhos, tá? Um relacionamento de 25 anos sem filhos, vamos dividir a empresa. Aí ele, ok, vamos dividir a empresa. Tu fica só com 1%. Correto e tal. Mas ele já tinha uma namorada nova, então o que ele pediu para ela? Te afasta da empresa porque a minha namorada tem ciúmes que eu trabalho com a minha ex-esposa. E ela disse, não tem problema, só que lembra que o meu ganha-pão é desta empresa. Sem problema. Passa esse tempo, ele está ali compartilhando o lucro com ela e daqui a pouco ele informa, olha, a empresa não dá mais lucro. Só que ele segue com a vida bem, porque ele redireciona todo o ganho dele para uma outra empresa. Então ela está vivendo hoje de uma pensão mínima que ele paga para ela e ele acabou com o patrimônio conjugal. E aí? Ela ficou afastada da administração da empresa a pedido dele, porque acreditava que era um pedido justo, sem nenhuma maldade por trás, e ela é uma mulher de 60 a mais. Que toda a vida trabalhou naquela empresa. Né? Tu imagina eu que tenho que administrar isso. Então, assim, o que eu sempre digo, né? Quando eu vou e falo para as minhas amigas, que tenho liberdade para falar, e falo para as clientes que me consultam, tu não pode deixar a tua vida na mão de ninguém. Tá? Mas é complicado. Aí assim, mas como que eu não vou confiar no meu marido? Como eu não vou confiar na minha esposa? Né? No meu parceiro? Tu pode confiar, não estou dizendo que tu tenha que desconfiar, mas assim, a mulher ela tem que começar a enxergar que ela tem que estar a par da vida conjugal. O que é estar a par da vida conjugal? É tu saber quais são os negócios do meu marido, onde o meu marido tem aplicações, investimentos, como é que funciona, ele tem uma empresa, a empresa dele, ele recebe, é só ele de sócio, por que a gente não pode estar a par da vida? Mas a empresa é do meu marido, eu tenho o meu trabalho, eu sou servidora pública, meu marido tem o negócio dele. Não, eu sou servidora pública, o meu salário entra e paga as contas da casa. A renda dele da empresa também é tudo uma coisa só. Porque eu, como servidora pública ou carteira assinada, o meu marido vai lá e ele sabe quanto eu ganho por mês. Por que eu não posso saber quanto que ele ganha na empresa? E geralmente os homens não gostam que a mulher saiba, né? Então, assim, tá mais do que na hora da gente enxergar que o casamento, a união estável, ela é um negócio. Não é um negócio comercial, é uma parceria. Se tu tem um sócio numa empresa, tu joga limpo com o sócio. Vamos investir aqui, vamos pagar essa dívida, vamos negociar essa dívida. Por que no casamento isso não acontece? Por que no casamento é tudo escondido? Não, a parte financeira com meu marido, eu cuido do resto. Por quê? Aí tu perde de uma hora para outra o teu parceiro por alguma coisa, ou por um divórcio, até mesmo por uma fatalidade, e tu para e olha assim, e agora? Como que eu faço para pedir segunda via do condomínio do meu edifício? Porque é isso que acontece com as mulheres de mais idade. E eu estou falando desse perfil da mulher que sempre deixou essa parte administrativa com o marido. Mas fora isso, dessa mulher 60 a mais, ou 50 e poucos
anos a mais, que teve um relacionamento mais antigo, mais aquela que deixa com o marido, eu faço isso, eu faço aquilo. Houve hoje em dia essa fala que tu estás dizendo, que é uma parceria, que a mulher tem que saber tudo que o marido tem de investimentos e tudo, assim como ele sabe dela. Isso tudo aconteceu porque os homens começaram a tentar passar para trás essa mulher? Eu acho que um pouco sim, tá? Mas não é só culpa porque dele. A mulher se viu, as mulheres ao longo dos anos começaram a se ver perdidas. Sem suporte, mas não dá para a gente culpar só eles, né? Né? Eu acho que a gente também tem que fazer o dever de casa. E é aí que eu falo da informação, buscar informação. Porque é aquela coisa assim, é tão cômodo para ti deixar todas as contas da casa para o marido ali administrar e ver como que ele vai pagar a funcionária da casa, a escola do filho. Né? É cômodo, é confortável. Né? Bom, e aí eu fico com a logística, porque a mulher já tem todo o encargo da logística, dos horários das crianças, dos horários da casa, do abastecimento da casa. O outro lado. Divisão de tarefas, como a gente diz. E tá tudo certo, e acho que a divisão de tarefas tem que existir. Mas o conhecimento, porque faz o inverso, Mireia. Aí a mulher é aquela que sabe o horário dos filhos, qual é o médico que atende esse filho, porque esse filho ele tem um problema respiratório, a menina vai na fono, não sei o quê. Aí essa mãe falta. Sim, e esse pai não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe nem o nome do médico. Então, tu entende que tem que ser para os dois lados? Dos dois lados, né? Tem que ser para os dois lados. Então, assim, é aquela coisa de ser parceria mesmo, dos dois estarem sabendo como é que a coisa funciona, como é que a nossa máquina funciona. É uma empresa, a família é uma empresa. Né? A família tem que ser uma empresa, e uma empresa de sucesso, enquanto dure. Enquanto dure, e também, e se não for, e se tiver um término, e aí vamos lá, tem um término, ok, os ciclos encerram, e encerrar bem, encerrar justo, né? Porque o que não pode é, depois de um relacionamento, nós estamos falando de relacionamentos longos, de 20, de 25, de 30 anos, tem que esse casal ir para o judiciário, esperar que um juiz decida como que eles vão dividir o patrimônio que foi construído durante 30 anos. E é o que acontece? É o que acontece. E aí tá lá um juiz que está ouvindo uma versão aqui, com advogados em terceiros intermediando, né? E aí, esse caso que eu te falei, ele hoje tem uma empresa completamente falida. Ele faliu a empresa do casal. E ele me comprovou. Tá aqui, ela está falida. Como que a gente chegou até ali? Aí é o Covid, aí é a enchente, motivos mil. E pode até ser que tenha realmente acontecido, que ele não tenha sido descuidado. Acontece, as empresas, a gente sabe, pode acontecer. Mas assim, não teria sido bem diferente se, de repente, quando ele começou a ver a coisa e água abaixo, como eu disse, chegar para ela e dizer assim, olha, a nossa empresa já não é a mesma. Eu preciso te dizer o que está acontecendo. Quem sabe tu vem e me ajuda. Afinal, é um negócio nosso. Se é um casal que tem um filho e durante o divórcio, o filho, nesse processo de divórcio, o filho tem um problema de saúde, o que tu espera de uma dupla de pai e de mãe que se unam para a saúde do filho? Temos uma empresa, vamos se unir pela saúde da empresa, por exemplo. Mas isso as pessoas têm que enxergar. Sim, e até às vezes vamos supor, voltando a esse caso, esse homem faliu a empresa, mas ele tem outra. Claro. E aí nós vamos ter que ir atrás disso, entendeu? E olha só. E essa mulher, enquanto isso, essa mulher tá passando trabalho, está passando necessidade, entendeu? De um patrimônio que ela construiu com tanto êxito junto dele. Isso é uma coisa muito injusta. Então, assim, tem ex-maridos, ex-companheiros que fazem esse tipo de coisa, mas tem aqueles que não fazem. Sim. Né? Sim. Aqueles que muitas vezes, naquela
na funcionalidade estabelecida, do tipo, deixa comigo que eu sou o homem, eu cuido disso aqui, a coisa vai mal, tá com dívida e ela não sabe. Mas é porque eles combinaram que ela cuidava da casa, ele cuidava da renda familiar. E aí, quando a coisa chegou num ponto que não tem mais solução, tem um oficial de justiça batendo na casa dela, para penhorar a casa que ele mora, porque o marido não avisou. Então, assim, é aquela coisa da parceria, da transparência, né? A transparência num negócio, seja comercial, seja pessoal. E quando há um divórcio, como é que fica a pensão alimentícia? Isso é bem importante. O que acontece, tá? A pensão alimentícia dos filhos, ela é presumida, tá? Filho não tem que provar que precisa, é presumida, sim, principalmente os filhos menores. O que eu já vou aproveitar aqui para dar essa informação, tem gente que diz assim, vou pagar pensão para o meu filho até os 18 anos. Isso não existe. Ah, não? Não, tá? Não quer dizer que o teu filho fez 18, vou até falar aqui, que teu filho fez 18, virou adulto e tu não precisa mais pagar pensão. Não. Se este filho com 18 mais, vamos usar o termo, 18 mais, comprova que precisa ainda do auxílio paterno, materno, ele vai conseguir pensão. E hoje é muito comum... Diziam que era até os 24 anos, né? Enquanto tá estudando. Isso serve para plano de saúde, tá? Isso serve para plano de saúde. Não, daqui a pouco tu tem um filho com 30 anos que precisa, que ainda tá estudando, ou que tem uma limitação, alguma, enfim, física e tal. Então, assim, mas o filho menor ele é presumida. A partir dos 18 anos, se comprova a necessidade, o pai pode, ou a mãe pode, e o filho recebe. Vamos para a pensão da esposa, tá? Ela não é presumida. Tá? Então, assim, dizer assim, eu fiquei 30 anos casado, ele tem obrigação de me pagar pensão. Ok, mas vamos lá, por quê? Porque eu não trabalhei durante os 30 anos do nosso casamento, porque foi um acerto que nós fizemos. A gente teve 2, 3 filhos, fiquei em casa, não trabalhei, ele que sustentava. Agora os filhos, 30 anos de casamento, os filhos já somos avós e tal, mas eu não voltei para o mercado de trabalho. E ele seguiu me sustentando. Então, é meio natural que agora ele precisa me sustentar. Que ele precisa o quê? Me sustentar. Afinal de contas, como é que eu com 60 mais vou voltar para o mercado de trabalho? Não tem como. Né? Só que assim, esse sustento ele é vitalício? Depende do juiz. E depende até do companheiro. Este companheiro vai ter condições de te sustentar vitaliciamente? E essa mulher que ficou anos casada? Entende? Então, assim, é nessa hora que muitas vezes a importância do profissional, do advogado, para pegar, de repente, o patrimônio e entender o seguinte, adianta uma mulher dessas que precisa de uma renda mensal ficar com imóveis valiosos ou bens valiosos, ou é melhor ela ter um valor numa aplicação que dê uma renda para ela? Tu entende que a gente tem que buscar o que ela vai precisar daqui para frente? Isso é o advogado que ajuda? Na negociação. Na negociação. Né? Porque assim, se daqui a pouco o companheiro diz assim, olha, eu não tenho como te pagar a pensão, mas eu te deixo com esse apartamento. Tá. O que uma pessoa sem renda vai ficar com um apartamento que tem um custo de manutenção, um custo de condomínio, um custo... Não, o que ela tem que pensar? Bom, eu tenho como alugar esse imóvel? Posso fazer esse imóvel se tornar uma renda para mim? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque assim, nenhum juiz vai chegar e dar um canetaço e dizer assim, olha, tu vai sustentar ela com uma pensão de X mil por mês para o resto da vida. E aí eu digo mais, mesmo que tu pegue um juiz que assine isso, ou um acordo que tu faça isso, aí esse ex-companheiro morre. Quem vai pagar essa pensão? Ninguém. Então a importância, e aí voltamos no planejamento. No planejamento, entendeu? Sim, eu ia dizer. Fazer um divórcio pensando que hoje a gente tem uma perspectiva de vida de 100 anos. 120, 110, não sei. Até que idade a gente vai, e aí?
Complicado, E né? daqui a pouco nós, mulheres, estamos vivendo mais que os homens. Então, o nosso ex-companheiro vai falecer antes. E há também casos em que o homem, não, em que a mulher paga a pensão para o homem. Existe isso? Existe. Por quê? Quando é ela provedora. Porque nós não estamos nessa luta do nossa conquista de igualdade, de espaço. Sim. Por que não inverter? Ter uma mulher que seja provedora enquanto tem o homem que vai cuidar dos filhos e vai assumir a casa. Não é o comum, mas tem acontecido bastante. Tem, pois é, eu sei. E é muito engraçado. Eu sei, porque eu já soube de casos assim, eu digo, como assim? E esse como assim é porque a gente tem esse preconceito, né? Tem. Não é? Mas acontece, e aí, claro, vai pagar, sim, por que não? Se a gente quer esse direito para a mulher, esse homem também tem que ter. Né? Porque daqui a pouco foi este homem que deixou a vida profissional de lado para cuidar. Não é o comum, mas acontece. Né? Acontece. Então, assim, o que eu sempre digo, o que eu vejo que é importante, tá? É não ficar dependendo do outro. Tanto por um lado quanto para o outro, né? Mas a gente está falando aqui muito da mulher. A mulher ficar atenta a isso, assim, porque os relacionamentos não têm garantia de eternidade e mais do que nunca agora tá mais vil, o relacionamento termina mais fácil, qualquer coisa. Eu sempre comento assim, para mim, ali o nosso período de pandemia no mundo, né? Mas vou falar de Brasil, foi um marco ali. Ali as pessoas se divorciaram numa escala gigantesca. Eu acho que foi a época que eu mais trabalhei. Gente. Muito triste, porque apesar de ser uma advogada que atua nas dissoluções de união e no divórcio, eu sou muito pró-casamento, assim. Eu sou muito defensora do matrimônio, né? E por quê? Porque, de repente, de uma hora para outra, as pessoas ficaram presas dentro de casa. Com o seu parceiro... Tu pensa isso, tu tinha lá um casal que se via de manhã, tomava café da manhã, cada um pro seu trabalho, se viam de noite, ou daqui a pouco um que viajava e tal, cada um com a sua rotina, e daqui a pouco temos dois, num apartamento, ou mesmo numa casa, os filhos, às vezes com um pai ou com uma mãe mais idoso. Sim. Tem que ser, o amor tem que ser muito forte, né? Com certeza. Então ali teve muito divórcio. Tá? E teve muito casamento, e eu sei porque eu tive alguns que passaram por mim, que acabou, e só não acabou de fato ali, porque não tinha cada um como ir para um lugar. Eles seguiram morando na mesma casa, quando com o tempo as coisas normalizaram e realmente se separaram, e cada um foi para um canto. Tinha casais que seguiram morando no mesmo apartamento, cada um no seu home office, sim, até a vida voltar ao normal, né? Aquilo que a gente teve. Então, assim, hoje tá mais fácil. O acesso ao divórcio tá mais fácil, o acesso à dissolução. Né? E quem que não é casado, tem aquela união estável? O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo? O efeito é o mesmo, tá? E aí daqui a pouco tu vai me perguntar assim, tu tá falando isso e as pessoas não vão mais casar nem fazer união estável. Também não, né? É necessário. A formalização é necessária por outras questões. Aí vem a questão sucessória, tá? Sim. Porque, por exemplo, assim, tu tem um casal que já tem filhos, tem patrimônio e não formalizou, né? Eu sempre dou esse exemplo que para mim é muito comum e é muito comum acontecer. Tu tem lá um casal com 2 filhos, e aí estão juntos há 10, 15 anos, mas não casaram, não fizeram união estável, mas tem tudo acertado e está tudo muito bem, e não vão se separar, tá? Mas vem a fatalidade e leva um deles, e um deles falece. Por exemplo, tá? Falece o homem. Vamos matar o homem primeiro, já que nós estamos aqui defensoras das mulheres. Aí o pai falece, e aí ele é um solteiro, né? Ele não é uma pessoa solteira? Sim. No papel? Ele não casou, ele não fez nenhuma união, ele é solteiro. Tá? Sim. Olha só. Tá. Aí ele é solteiro. Mas ele tem 2 filhos. Então tá. Então quem são os herdeiros dele? Os filhos. Tá? A mulher, a companheira ali, ela não é nada. Ela é mãe dos filhos só. Ela não é herdeira dele.
Mas aí tu vai Mesmo com união estável? Não, se não tiver nenhuma documentação. Ah, se não Tá? tiver nenhuma... Aí os filhos são menores, os filhos vão receber a pensão, por exemplo, da Previdência, a pensão por morte. Ela não, porque ela não é ninguém, oficialmente falando. Para ela vir a receber uma pensão por morte, ela vai ter que se habilitar junto ao órgão de previdência e dizer, olha, eu sou companheira, comprovar a união, que ela não tem documentação, para então receber. E isso já dá um entrave burocrático maior. Vai conseguir, provavelmente, mas vai demorar mais, tá? Se ela tiver filhos maiores e nunca casou, ninguém vai receber essa pensão se ela não se habilitar, porque os filhos maiores não recebem pensão por morte. Uma mas coisa que as mulheres não pensam, mas vamos mais além. E o casal que não tem filhos? Esse para mim é o pior. É o pior. Aí tu tem um casal, Mireia, que não teve filhos, mas são jovens aí, 50, 60, tá? Não tem filhos, tem os pais vivos ainda, tá? Por exemplo, tu tem lá um relacionamento, nunca formalizou, não casou, não fez união estável, tem pai e mãe vivo, o teu companheiro também. Aí teu companheiro falece, e vocês têm patrimônio juntos, estão juntos há muito tempo. Aí ele vem falecer. Sabe quem vai herdar o patrimônio dele? Os pais. Os pais. Ah, mas se os pais não estão vivos? Os irmãos. E quem é a Mireia? Mas isso eu estou falando no ter a documentação. Aí tu vai me dizer assim, mas a família sabe que eu sou... Sim, a família sabe, mas aí tu entra com uma ação de reconhecimento de união para te habilitar. Não estou dizendo que não tem solução. E se a família ainda não gosta daquela pessoa, aí deu, entendeu? Então, assim, a questão de tu formalizar a união, ela é muito para esse efeito sucessório também. E se ela é com união estável, se esse homem vem a falecer, ela... Então, aí sim, porque ela tem a escritura de união estável. Então, por isso que eu digo assim, então as pessoas, sempre que vão começar a construir um patrimônio juntos, tem que formalizar de alguma forma. Ou um casamento, ou uma união estável, ou um contrato pré-nupcial, ou agora a gente tem feito contratos de namoro, tem feito também contratos de namoro. Mas aí é com outro efeito, tá? É com o efeito de não constituir uma união. Vamos lá. Vamos lá, o que é isso? O que é contrato de Viu namoro? Viu como tem gente? assunto? Eu digo, Meu dá para fazer um Deus. assunto cada programa. Fazer um contrato, assim, eu comecei a namorar, tá super sério, vamos morar junto? Vamos morar junto. No meu apartamento? No meu apartamento. É meu apartamento. Foi pro meu apartamento. Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente casa. Tá? Mas vamos fazer um contrato de namoro em que a gente declare que estamos namorando, que tu tá vindo morar na minha casa e que cada um tem o seu patrimônio. Não deu certo, pega aqui tuas coisas, sai, me deixa no meu apartamento, entendeu? Tu já antecedeu, tu já declarou antes que aquilo não é uma união. Lá adiante a gente faz uma união estável, mas isso é para preservar patrimônio. Porque hoje em dia é muito comum os jovens quererem ver se dá certo. Aí aluga um imóvel, ou vai morar no imóvel que um ganhou do pai, ou, né, que já mora junto, isso é bem comum, tá? Então, assim, o que tá acordado não é excessivo, né? O que tá no papel não é excessivo, e o acordado tem que estar no papel, porque as relações vão mudando, as pessoas na volta vão minando, e aquilo acontece. E como tem gente amiga que mina. E agora está muito comum, assim, as pessoas estão formalizando suas relações e, num geral, buscando o regime da separação de bens, tá? Então, assim, porque as pessoas estão casando mais tarde, se juntando mais tarde e já vêm com bens, com seu patrimônio, né? Com um carro, um apartamento, daqui a pouco uma herança que já recebeu de pai e mãe ou de vó. Então, assim, se fazer a união, já declarar, olha, o que é meu, o que é teu, o que a gente for construindo junto, a gente bota no nome dos dois para, eventualmente, lá na frente, partilhar, se for o caso. Mas antes já não era assim? Esse regime sempre existiu, tá? Pois é. Mas ele era pouco usado. Como é que se diz? A gente tem hoje o regime legal que todo mundo usa é o parcial de bens, Parcial de bens. Aquele regime assim que
no que tu constituiu ali o teu casamento, a partir dali tudo que for adquirido é dos dois, independente do nome de quem está. Né? Ah, sim, sim. É dos dois daquela data do casamento. Aí, lá na nossa... tu deve, em algum momento, ter casado com comunhão universal de bens? Não, eu casei com parcial. Parcial. Porque o antes, a comunhão... Quando nós casamos, eu me lembro que quando nós casamos era parcial de bens, mas eu não podia... como é que se diz? Mudar. Eu não podia mudar o meu nome, eu tinha que usar o nome do meu marido. Isso é outra coisa muito interessante. Eu Vamos tinha falar que usar sobre isso. o nome do meu marido, não podia tirar o nome do marido. Aí a comunhão universal, meus pais são casados nesse regime, que é o quê? Tudo é de tudo. Então, assim, até mesmo herança que os meus pais receberam dos pais deles, comunica um para o outro. Tá? Por muito tempo, antes da lei do divórcio, esse era o regime padrão, depois veio a parcial, mas agora muita gente está usando essa separação total, que é muito interessante. Que antes era usado para quem tinha grandes fortunas, ou empresas, sim, né? Então, assim, empresas familiares hoje exigem que os seus futuros sócios ou herdeiros casem com separação total. Total de bens. Né? Para não vincular. Mesmo que entre o casal, vá adquirir alguma coisa. Não, exatamente, é que daí assim, na separação, se eu sou casada em separação total de bens, digamos, casamos, compramos um apartamento anos depois, o que nós vamos ter que fazer? Botar no nome dos dois, especificar a parte de cada um, porque daí tá ali claro que é dos dois. Carro. Carro tu não tem como botar em nome de duas pessoas, né? Não. É nome de um. Então, assim, tu vai ter que fazer um acerto, assim, um carro para ti, um carro para mim. Ou se tu tem este carro, o equivalente tu tem... Ser equivalente... É que hoje os carros são caros, que tu pode até ter um apartamento menorzinho no valor do carro, né? Porque antes, enfim, os carros estão... Então, assim, as pessoas estão mais... sem dificuldade de tratar disso, sabe? Sim. Porque antes era mais tabu. Antes era mais tabu. Era bem tabu. Parece que eu já tô casando pensando no dinheiro dele. Sim, não. Era bem mais tabu. Com certeza. Eu tô pensando na vida real, né? Eu ontem ainda atendi uma moça que veio me dizer assim, eu moro de aluguel num apartamento maravilhoso que tô há anos, a proprietária me ama, a gente tem uma relação super boa, eu pago um aluguel num valor tribom e o meu namorado quer que eu vá morar com ele. Mas qual é o meu receio, diz ela para mim? Eu vou morar no apartamento dele, que é ótimo e tal, e nós vamos sentar numa vida dois. Se não dá certo, eu larguei uma locação que me era super boa, vou pegar tudo que eu tenho lá dentro que é meu, vou vender, porque não, né? E aí não dá certo, eu saio com a mão na frente e outra atrás. Tu acha? Aí ela ainda disse assim, doutora, é muito mesquinho da minha parte pensar nisso. Eu disse, não. Eu acho que tu tá sendo objetiva. E tu já falou isso com ele? Eu disse assim, vou falar. Eu disse, fale. E não é assim que tu tá indo para uma relação pensando que não vai dar certo. Tu tá indo para uma relação querendo que as coisas fiquem claras para que lá na frente vocês não fiquem batendo boca na frente de um juiz. Precisando de advogados que vão... Meu Deus. Entende? E aí... Meu Deus. Esse trabalho é um trabalho muito preventivo do advogado. Eu gosto muito desse trabalho, porque eu não gosto da briga. Eu não gosto da briga. Eu não gosto da lavação de roupa suja. Porque quando as pessoas me dizem, qual é a tua especialidade? Direito de família. Gosta de uma roupa suja. Não, eu gosto de uma roupa bem limpa, bem branquinha. Entende? Eu gosto do direito, disso que a gente pode ajudar as pessoas a evitar o conflito. Isso é o preventivo. Tá, e o conflito? Tá, eu também não gosto de conflito. Mas às vezes acontecem. Sim, às vezes acontece. Mas assim, que nós estávamos falando antes do nome, né? Nome. Por exemplo, eu quando casei... Botou o nome. Tinha que botar o nome do marido. Era o juiz não aceitava que não colocasse o nome do marido. Sim. E aí, quando essa mulher e esse homem resolvem se separar, e o nome? Hoje... a mulher só tira o nome do marido se ela quiser. Tá? Hoje. Hoje a legislação é assim. Se hoje tu tivesse casada lá com o mesmo marido que tu botou o nome e tu viesse se divorciar hoje e tu quisesse ficar com o nome dele, afinal de contas todo mundo te conhece com este sobrenome, tu poderia ficar.
E se ele chegasse assim, mas é o meu sobrenome, eu quero que ela tire. Eu ia dizer para ele assim, eu ia, como advogado, dizer assim, desculpa, meu querido, mas ela quer ficar com o teu nome, ela vai ficar com o teu nome. Tá. Entendeu? Porque hoje em dia, eu vejo pelas minhas filhas, né? Que Caso e não botam o casaram e nome. ficaram com o nome de solteiro. Ficaram com o nome de solteiro, principalmente, voltando àquilo que a gente tinha falado, as pessoas estão casando mais tarde, e aí já fizeram um nome, muitas vezes, profissional, né? Sim. Eu me lembro que quando eu casei, eu tô casada há bastante tempo, eu já tinha, assim, o meu, não que eu fosse uma grande profissional, assim, estava começando, mas o meu nome já estava na procuração de todos os processos que eu atuava, eu já era este meu nome, né? Se eu fosse botar outro sobrenome, e eu ia incluir, porque hoje tu não pode tirar, né? Tu só tem que incluir. Como assim? Não pode tirar o teu sobrenome para botar o do marido. Tu tem que só incluir o dele. Ah, só incluir o dele. Antes tinha essa opção de... Então, assim, para mim não tinha lógica eu ser... Para mim, incluir um sobrenome ia só mudar a minha persona. Então, enfim, não foi nem pensar assim, quando eu me divorciar, vou ter que trocar documento. Nem foi nesse sentido. Então, assim, hoje tem muitas mulheres voltando a botar o sobrenome do marido e tá tudo certo. Eu acho que isso não é submissão, não é nada disso. Eu acho que é respeito, é admiração. Eu acho muito lindo, não julgo quem faz, mas fica lá na frente assim, a decisão da mulher é se ela tira ou não. O que eu sou um pouco contra é quando, e existe ainda, as mulheres, não contra, mas assim, não sou muito a favor das mulheres que não botam o seu sobrenome no nome dos filhos. O seu sobrenome no nome dos filhos? Né? E tem isso? Tem, ainda tem. Porque antigamente era muito comum, né? Porque o marido ia lá, aí um filho João, aí botava lá o João e só o sobrenome dele, porque ele queria um filho com o mesmo nome, né? O filho homem que ia dar a sequência, assim. Sim, as minhas filhas, todos têm o sobrenome só do pai. Porque era comum. Era comum, isso não... Mas por quê? Porque tu também tinha o sobrenome do pai. Sim. Né? Então tava tudo certo. Mas aí tu te divorcia, e se tu tira aquele sobrenome do pai... agora não dá mais. Tu não tem mais... Quase 50 anos de casado. Tu não tem mais o vínculo, né? Se tu fosse divorciar hoje e tu tirasse o sobrenome do teu marido, tu não ia ter o mesmo sobrenome das tuas filhas. Né? Quem ia ser a Mireia? Né? É complicado. Então, assim, isso é um detalhe. Então, eu sempre acho que é importante ter o sobrenome dos dois. Dos dois, com certeza. Né? Porque em algum momento a filha, a mulher, daqui a pouco vai botar o sobrenome do marido e acaba uma hora o sobrenome se dilui, né? Mas sobrenome é isso, assim. Hoje não é tão comum, as mulheres não estão botando, mas aquelas que têm a opção de ficar com o sobrenome do marido. Então, finalizando, que o nosso tempo já não. Passou. Eu tinha muito mais coisa para falar. As mulheres deveriam saber tudo no seu casamento, tudo que o marido tem aplicado, o que tem, assim como ele sabe da mulher, meu Deus, o leão, o imposto de renda. Assim, ter a informação, a coisa ser aberta. É um conselho que se dá para as mulheres. E dos dois lados, né? E eu acho que dos dois lados. Por que ter segredos? Se tu tá com a pessoa, né? E assim, buscar informação, não achar, e aí, para a gente realmente finalizar, para a mulher não achar que ela precisa ficar numa relação porque ela não tem como se sustentar, por exemplo. E aí eu digo, se tu tá num relacionamento em que tu tem ali uma vida boa, tu tem uma casa, tu tem comida na geladeira, tu tem roupa no armário, então assim, saindo desse relacionamento, tu vai ter isso também, de alguma forma. Não achar que tu vai sair e tu vai ter que sair daquela casa. Claro que sempre se perde, né, Mireia? O divórcio sempre faz... as duas partes perdem, tá? As duas partes perdem. Mas eu acho que a mulher sai perdendo um pouquinho mais. Mas se ela se informar bem, ela pode sair em melhores condições. Ela não pode se submeter a
a ameaça, do tipo assim, tu vai me deixar, eu vou te deixar na miséria, tu vai me deixar, tu vai ter que sair dessa casa, né? Tu vai me deixar, não pensa que eu vou te sustentar. Isso acontece muito. Então, vamos para o preventivo, consulta um profissional, vem e conta, eu sou casada há tanto tempo, esse regime, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não quer dizer que se procurar o profissional vai não se quer dizer que vai se divorciar, né? exatamente. É só para ela se informar. Mas o que pode. Que pode, exatamente, né? Exatamente. E nem que seja aquela coisa de chegar assim, então, de repente, eu tenho como salvar o meu casamento se eu agir de uma forma diferente, se daqui a pouco o meu marido tem lá uma empresa, os filhos já cresceram, quem sabe eu ajudo na empresa de alguma forma? Cuido das redes sociais? Sim. Faço um serviço de telemarketing para a empresa? Porque é parceria. Parceria. A palavra é parceria. Parceria. Né? O casamento é uma parceria. É isso. Nossa! Um último conselho, então, que tu queiras dar para as mulheres? Que as mulheres saibam que elas têm que estar num relacionamento que deixem elas felizes e seguras, porque a segurança para a mulher é muito importante. Mas a segurança, ela não pode ter um preço muito caro. A segurança não tem que depender de tu aceitar um abuso, de tu aceitar uma ameaça, de tu aceitar um desrespeito. A mulher, ela tem que se sentir segura e a segurança vem com o respeito, com a parceria, com o relacionamento saudável. Porque todas as mulheres, todas as pessoas merecem isso. Todas as pessoas. E mais, Mireia, a mulher precisa disso, porque a mulher que se exige respeito, exige segurança, ela mostra isso para os filhos. Porque o que eu sempre digo para as minhas clientes, tu não pode querer que uma filha tua mulher, ou um filho homem também, vejam que tu tá num relacionamento completamente tóxico e que eles vejam que isso é um exemplo de relacionamento. Tu tem que mostrar para os filhos que um casamento, um relacionamento, ele tem que ser saudável, à base do respeito. Então tá. Então, com essa mensagem, né, que a Júlia deixou aqui para vocês, mulheres, prestem bem atenção que vale a pena, tá bom? Ó, tchau, tchau!